Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, quarta-feira, 26 de junho. Esta é a TV Senado. Eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Senadores apresentam alternativas ao pacto proposto por Dilma Rousseff em resposta às manifestações de rua. Proposta de constituinte exclusiva para a reforma política é descartada. CCJ sabatina esta manhã 2 indicados para compor o Superior Tribunal de Justiça e projeto na Comissão de Assuntos Econômicos pode reduzir em 15% o preço das passagens de transporte coletivo. No dia seguinte ao pacto proposto por Dilma Rousseff, senadores apresentaram várias sugestões para atender à cobrança das ruas. O presidente do PSDB exigiu participação nos debates e transparência do governo. E o presidente do Senado apresentou um projeto de passe livre e outras matérias que vão tramitar em regime de urgência. O presidente Renan Calheiros passou o dia reunido com os líderes do Senado e da Câmara para elaborar uma resposta às ruas e ao pacto anunciado pela presidente Dilma Rousseff. Talvez não haja tido tempo de consultar o Congresso Nacional, mas vamos mesmo assim cooperar e nos comportaremos como facilitadores da mudança. No plano de Dilma Rousseff, que inclui transporte público, saúde, educação, responsabilidade fiscal e reforma política, o Congresso acrescentou segurança pública e pacto federativo. Queremos avançar concretamente na mudança do indexador das dívidas estaduais, na rediscussão do ICMS, dos royalties e da partilha dos impostos do comércio eletrônico. O presidente Renan informou uma lista de prioridades que vão ser votadas no Congresso em regime de urgência. Todos os projetos serão votados nos próximos 10, 15 dias e não haverá recesso até que esgotemos totalmente esta agenda que é urgente para o Brasil e, portanto, prioritária para o Congresso Nacional. Renan prometeu votar a proposta que amplia a desoneração do transporte público e apresentou um projeto que cria passe livre para estudantes, custeado pelos royalties do petróleo. Obtive de todos os líderes de todos os partidos o apoio para a aprovação do passe livre, bem como para a votação do requerimento de urgência desse projeto. O Senado também vai votar o Plano Nacional de Educação, que destina 10% do PIB para o ensino. Na segurança pública, 4 propostas foram citadas: vincular receitas públicas para o setor, aumentar a pena para traficantes, impedir que o suspeito de homicídio responda pelo crime em liberdade e acabar com o auxílio reclusão. Hoje, quem mata responde em liberdade, recebe indulto e outras gentilezas da Previdência Social. Será votada a proposta que torna a corrupção crime hediondo e a que acaba com a aposentadoria compulsória para juízes e integrantes do Ministério Público condenados. Também está na lista a PEC que estende o ficha limpa a servidores públicos. Na saúde, o presidente Renan sugere retomar o projeto que destina 10% das receitas da União ao setor e obrigar médicos recém-formados em universidades públicas a prestar serviço no SUS. Por que não poderemos obrigar aos médicos brasileiros essa responsabilidade civil para atender no Sistema Único de Saúde? Após o presidente do Senado, foi a vez do senador Aécio Neves, presidente nacional do PSDB, apresentar uma agenda da oposição, apoiada por democratas e PPS. Aécio pediu redução pela metade de ministérios e cargos comissionados, transparência nos investimentos da Petrobras, do BNDES e nos gastos do governo com viagens e cartões corporativos, auditoria nas obras da Copa, revisão da dívida dos estados com a União e investimento de metade desses recursos em transporte público e arquivamento do projeto do trem-bala. É impensável pensar-se num verdadeiro pacto com os brasileiros sem que as oposições sejam convidadas a debatê-lo. Uma resposta à oposição saiu do encontro entre o presidente do Senado e a presidente da República.
Renan foi levar a Dilma as sugestões dos senadores ao Pacto Nacional. Eu falei das reuniões que fizemos com os líderes, inclusive da oposição. Ela vai receber a oposição, concordou com muitas das propostas que nós fizemos. Eu falei de que nós pedimos para ampliar os pactos, ela ficou de discutir. E eu fiz um apelo para que ela ajudasse na aprovação do passe livre, porque isso é muito importante, como há uma clara definição da fonte, é muito importante que nós possamos avançar com relação a isso, atendendo ao estudante com matrícula e com frequência comprovada. Ela ficou de estudante. O governo confirmou ontem à noite que vai encaminhar ao Congresso uma proposta de consulta popular sobre a reforma política. Uma constituinte exclusiva para essa reforma, que havia sido defendida pela presidente Dilma Rousseff, foi debatida durante o dia, mas a ideia acabou sendo descartada. Menos de 24 horas depois de a presidente Dilma Rousseff sugerir uma Assembleia Constituinte específica para a reforma política, o governo sofre a primeira derrota no Congresso. O presidente da Câmara dos Deputados disse que a casa recusa a proposta. Ela propôs um debate a respeito de um plebiscito em favor de uma Constituinte específica. Mas antes houve o debate. Esse debate desta casa recusa a ideia de um constituinte exclusiva ou específica sobre a reforma política, porque entende que isso apenas retardaria uma reforma que esta casa tem o dever de fazer. Nesta terça-feira, a presidente Dilma Rousseff recebeu representantes da Ordem dos Advogados do Brasil e do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral. Eles apresentaram uma proposta de iniciativa popular para mudar a legislação. Na saída do encontro, o presidente da OAB disse que o governo teria recuado e que o Palácio do Planalto havia reconhecido que uma Assembleia Constituinte poderia atrasar a reforma política. Mais tarde, a presidência da República rebateu a OAB. Em nota, Dilma Rousseff confirmou a necessidade de uma ampla consulta popular por meio do plebiscito, mas admitiu: o governo ainda não tomou qualquer decisão sobre a reforma política e continuará ouvindo outras propostas da sociedade. O ministro Roberto Barroso, que toma posse nesta quarta-feira no Supremo Tribunal Federal, disse que não há impedimento jurídico para uma Assembleia Constituinte específica para a reforma política, mas que a decisão deve ser do Congresso Nacional. Eu acho que o Congresso, por emenda constitucional, pode convocar um plebiscito submetendo uma proposta de reforma política e acho até mesmo que o Congresso pode, se assim entender, deliberar pela convocação de um órgão específico para a elaboração de uma reforma política, mas nunca uma constituinte originária. É sempre uma constituinte que irá se pautar nos limites da delegação que lhe seja dada pelo Congresso e respeitadas as cláusulas pétreas da Constituição. No plenário, o presidente do Senado defendeu o plebiscito e uma constituinte específica para mudar a legislação. Vamos, portanto, aguardar a convocação do plebiscito pela presidente da República e realmente, como disse anteriormente, transformar a energia das ruas em ações concretas para a população brasileira. Os senadores debateram a proposta de uma Assembleia Constituinte específica para a reforma política. Nós esperamos que o anúncio da presidência da República não seja apenas um discurso retórico sem compromisso com as suas reais consequências. Portanto, cabe a ela agora apresentar ao país as propostas de reforma política que acha adequadas, que esta casa, através dos instrumentos que a Constituição nos oferece, emendas constitucionais e projetos de lei, possa definir e aprovar, obviamente, rejeitar, se a maioria assim considerar. A reforma da Constituição não pode ser feita por um grupo solto por aí, mas não pode ser feito só aqui dentro. A solução é termos um grupo, que estamos chamando de constituintes, ou como quiser, explicitamente dirigidos para elaborar uma proposta que traga para nós aqui e que depois a gente leve para um referendo posterior. Acho tolice esse negócio de um plebiscito para saber se vai fazer reforma constitucional. Isso é óbvio. Uma constituinte eleita pelo povo. Onde há ditadura aí? Quem tem medo
não é, da posição, da voz, da vontade do povo. Nós não temos. No início da noite, o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, foi escalado pelo governo para comentar a polêmica sobre a reforma política. No Palácio do Planalto, ele admitiu: o governo desistiu de uma Assembleia Constituinte, mas confirmou que a presidente Dilma Rousseff vai encaminhar ao Congresso uma proposta de plebiscito. O plebiscito pode tratar de matérias de natureza constitucional, encaminha ao Congresso Nacional e o Congresso depois formata a resolução final a partir da vontade popular que vai ser manifesta no plebiscito. A Câmara dos Deputados aprovou ontem projeto que destina 75% dos royalties do petróleo para a educação, com prioridade para o ensino básico, e o restante, 25%, para a saúde. A regra vale para poços que começaram a ser explorados em dezembro de 2012. Os deputados aprovaram também o novo Fundo de Participação dos Estados. As duas propostas vêm agora para o Senado. Ontem ainda a Câmara rejeitou por ampla maioria a proposta de emenda à Constituição que limitava o poder de investigação do Ministério Público, a chamada PEC 37. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta quarta-feira. Um dos projetos na pauta da Comissão de Desenvolvimento Regional é o que estende até o fim de 2023 o prazo da redução do imposto de renda de empresas vinculadas a projetos da SUDENE e da SUDAM. O objetivo é estimular o desenvolvimento das regiões Norte e Nordeste. Na Comissão de Assuntos Sociais, os senadores têm na pauta o projeto que reserva para idosos pelo menos 3% das moradias de programas da União para a população de baixa renda. A Comissão de Constituição e Justiça está prevista para daqui a pouco, às 9 horas da manhã. Quem traz informações ao vivo sobre a pauta da comissão é a repórter Mariana Abreu. Bom dia, Mariana. Bom dia, André. 2 sabatinas abrem a reunião da Comissão de Constituição e Justiça nesta quarta-feira, ambas para ocupar vagas no Superior Tribunal de Justiça, decorrentes de aposentadoria. Pleiteiam os cargos de ministro do STJ, Regina Helena Costa, juíza do Tribunal Regional Federal com sede em São Paulo, e Rogério Machado Cruz, procurador de Justiça. Os senadores da comissão analisam ainda uma pauta com 12 itens, entre eles o que estabelece mecanismos de participação popular na elaboração de leis pelo Congresso Nacional. A ideia é que os sites do Senado e da Câmara permitam que o cidadão manifeste sua opinião sobre toda a proposição legislativa. Outra proposta dispõe sobre a criação da carreira de médico de Estado no âmbito do Sistema Único de Saúde. A medida visa garantir a presença desses profissionais em cidades do interior e localidades mais remotas. A falta de médicos em alguns lugares do país foi um dos problemas levantados pela presidente Dilma Rousseff em seu pronunciamento da última sexta-feira, quando sugeriu trazer médicos de outros países para suprir a carência. André? Obrigado, Mariana. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o projeto que dá incentivos para o transporte urbano e pode reduzir em até 15% o preço das passagens. A matéria passa por outra votação em turno suplementar na reunião da semana que vem. O relator do projeto, o senador Lindbergh Farias, explicou que o regime de incentivos para o transporte público depende da adesão de estados e municípios. Muita gente tem falado, puxa, vocês não podem legislar sobre tributos estaduais, nós não estamos querendo fazer isso, não é essa a nossa pretensão. Na verdade, você cria um regime de adesão. Pela proposta, a União vai isentar do PIS, PASEP e da COFINS o óleo diesel, a energia elétrica e os bens de capital do setor de transportes, como veículos e pneus. Se quiserem aderir ao regime, os estados devem zerar o ICMS e as prefeituras o ISS. Os municípios vão ser obrigados a fazer licitações para o transporte público e a criar o bilhete único ou um sistema integrado. Também precisam instalar conselhos de transporte com a participação da sociedade. As empresas vão se beneficiar com a redução da contribuição patronal do INSS de 2% para 0,5%. Em contrapartida, ficam sujeitas à realização de laudos técnicos para avaliar o preço justo da passagem. Lindbergh Farias acatou emendas que aumentam a transparência do sistema e o controle da sociedade sobre o custo do transporte.
Exigir a contratação de auditoria externa para municípios com mais de 500 mil habitantes para auxiliar na elaboração de laudo para cálculo de tarifa. 2. Garantir a publicação na internet do laudo de cálculo das tarifas e dos relatórios e demonstrativos de autoria na internet. 3. Garantir a aplicação da Lei de Acesso à Informação, Lei 12.527, de 2011, às informações detidas por empresas de transporte coletivo em razão de existência de contrato de concessão com o poder público. Vários senadores pediram o adiamento da votação para apresentar outras emendas, mas o relator do projeto propôs um acordo que foi aceito pelos membros da comissão. A matéria foi aprovada e, como precisa ser votada em segundo turno na próxima semana, ficou garantido o prazo para que sejam feitas novas mudanças no texto. O senador Francisco Dornelles disse que o projeto precisa de alterações, porque fere outras leis que regulam o sistema tributário. Existe uma lei complementar que diz que a alíquota do ISS não pode ser menor que 2. De modo que ela não pode botar uma alíquota zero antes de revogar essa lei complementar. Segundo, os estados comprometer-se a conceder às empresas de subsídio ou restituição direta de valor equivalente ao ICMS. É uma isenção que só pode ser dada no contexto do CONFAS. Qual é o encaminhamento que eu queria dar, dado a profundidade da intervenção de Vossa Excelência? Juntarmos aqui a equipe, o relator da Câmara, que está aqui, o deputado Zaratini, depois de aprovado nesse dia de hoje, para um exame minucioso, ponto a ponto, com Vossa Excelência. E a gente trazer o debate aqui na próxima terça-feira. O Senado em Dia termina aqui. No decorrer da manhã, você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.